Atrás do Tapume, onde iremos abordar os bastidores para o sucesso de um projeto. Eu, Laires Oldefer e Fernanda Salvani. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Kellen Tomazelli. Que nome chique, né? Kellen Tomazelli. E ela de rosinha. Ai, ela maravilhosa. Cara de europeia. Super. As pessoas me chamam de Kellen Tomazelli, pra rimar. Mas... Ou Kelly Tomazelli, que eu não gosto tanto. Então tá, Kellen Tomazelli. Tomazelli. Tudo bom, Tudo Kellen? bem, gurias? Adorei o convite. Ai, que bom. Ai, muito obrigada. A Kelly fala sobre arquitetura efêmera, né? Exatamente. Exatamente. Então, pelo amor de Deus, vamos começar do começo, que eu garanto O que que 90% é isso? tem essa dúvida. Então, eu vou dizer pra vocês como é que eu resumo normalmente pra quem não sabe o que é isso. Eu digo que é tudo aquilo que monta e desmonta. Ai, tipo Lego. Acho simples. Lego não deixa de ser uma arquitetura efêmera. Na verdade, qualquer feira, qualquer evento, qualquer show, um quiosque num shopping que tem um tempo determinado. Claro que, às vezes, as pessoas acreditam que a arquitetura efêmera, se ficar 2 anos é efêmero, nem tanto. Né? Já comecei falando de um problema que acontece com a arquitetura efêmera, mas ele tem um prazo de validade. Normalmente, a arquitetura efêmera tem um prazo de validade e ele não pode ser muito longo, porque senão tudo aquilo que faz a arquitetura efêmera ser efêmera, como, por exemplo, os materiais que a gente usa, deixam de poder ser usados, né? Se vai ficar um tempo muito maior, não é efêmero. Foi desmontado por, enfim, outras necessidades. Mas o efêmero, normalmente, tu monta e desmonta num prazo relativamente curto. E você já tem, geralmente, esse prazo, já sabe, vai ser desmontado daqui, porque um Com show... certeza, Tem com começo, meio e certeza. Stand, eu acho que Tem que stand ter o também. prazo, porque tudo envolve o prazo, o material usado, Aham. né? E também o custo, né? Sim. Além da execução, muita coisa é alocada. No momento que é alocado, tu tem que saber se vai ficar por 30 dias, 60 dias. Se ficar por 90 dias, já não vale Não a vale pena a pena alocar. alocar, Já só tem comprar. que comprar. Então, esse tipo de coisa, vai lá no comecinho, tu já sabe. A primeira pergunta que o fornecedor te faz, quanto tempo? Onde monta e quanto tempo? E é um trabalho super do corporativo, né? Tu atende empresas, é Empresas. o teu foco. Os meus clientes, na maioria das vezes, são empresas, mas também muita agência, né? Não agência de propaganda, mas agência de marketing, né? As empresas têm esse costume, não vou A entrar muito indústria nesse contrata mérito, uma eles agência. normalmente buscam a agência. Por quê? Porque a agência resolve várias outras coisas. Sim, todos O os demandas. catering, o RH, enfim, vai ter o show do fulano de tal. Então, a arquitetura, ela é um braço, né? Para nós, arquitetos, chega a dar uma raivinha, porque, né, para nós é a parte mais importante. E se não tiver a estrutura montada, o negócio Nada não acontece. Mas não é, na verdade, é só mais um braço. E por isso, muitas vezes, a gente fica abaixo da agência, o que pode ser bom e pode ser ruim, é um relacionamento, assim, bem de amor e ódio. E sabe, a gente... Bom, deixa eu te contar, acho que tu não sabe, eu conheci a Kelly na do 99, né? Exatamente. Numa ação lá que a Aline fez, foi muito legal. Associação, Aquela vez ainda bateram no meu carro, que azar. Foi a Foi ação social ajudar. mais cara que eu fiz da vida. Foi ajudar. Mas foi muito interessante. E daí tu entrou, daí eu te conheci em função, né, que a gente tava com os rolinhos lá na mão e eu comecei a seguir ela e tal. Eu falei, cara, ela faz uma coisa que ninguém faz. Assim, Porque é um que é braço, muito diferente. É muito difícil. A gente não conhece, né? A gente não conhece. É que é um mundo eu trabalhei diferente com dentro da eventos, arquitetura. Tu trabalhou, né? E daí tu se formou em arquitetura. Como é que foi, assim, tua formação pra chegar nessa área? Quando eu me formei fazem 22 anos, eu pareço uma guriazinha, mas eu não sou uma guriazinha. E eu trabalhava no Terraville. Trabalhava com o Terra Lima no Terraville e me demiti no momento que me formei e fui trabalhar numa construtora, nada a ver com nada. Trabalhei com o Flávio Lambert durante mais ou menos 1 ano e pouco e no meio do caminho eu sempre gostei de um tumulto, né? No meio do caminho eu fui trabalhar também com a BG Arquitetura, que na época não fazia nada de efêmero. O foco das gurias sempre foi comercial, residencial também, corporativo. E caiu de paraquedas, eu entrei para fazer Tintas Renner, que tinha sempre um corner dentro de lojas grandes, tipo do Meleiro. E caiu de paraquedas um negócio que chamava Mostra Nacional Gastronomia, que era um evento feito pelo Nacional, o Walmart, né, na época Sonai, com a RBS dentro do Shopping Iguatemi, do estacionamento do Shopping Iguatemi.
E é muito legal. Eu cheguei a fazer uma apresentação com as gurias uma vez sobre arquitetura efêmera num pós que elas estavam dando. E contei essa história, porque a gente era muito amadora. Eu até tinha 2 colegas que eram sócias na divisão de efêmeros, que ainda existe só com a Dani. A Tanise foi morar em Palma de Maiorca, tá sofrendo lá. E fora elas, eu não sabia mais ninguém que fizesse isso. Eu não conhecia nada. A gente chegou a orçar, pra vocês terem uma ideia, paredes de gesso acartonado. Tamanha nossa ignorância, literalmente, no assunto. Foi aí que a gente conheceu o Paulão da Arte Nova, que é uma figura conhecida, Paulão. né? Muitas coisas fez, inclusive para Du 99 já. É meu parceiro assim, há 20 anos, com certeza. E ele nos apresentou as tapadeiras, né? Porque daí a gente começa a entender que não é parede, é tapadeira, que a gente trabalha muito com compensado, até o MDF é caro, né? Porque é uma coisa que vai durar pouco. E é um mundo totalmente diferente, que realmente é difícil a gente saber quem faz, porque a gente se separa, né? Às vezes eu brinco que eu não sou, não tem nada eu a não ver, sou né? mais convidada para BL de arquitetura, porque eu me afasto, eu não vou na loja escolher nada, né? Tudo na montadora, e se eu tô em algum lugar, eu tô escolhendo móveis numa empresa que loca e não numa empresa que vende, né? A gente se afasta do mundo da arquitetura real, e às vezes quando eu volto para arquitetura real chega a ser um pouco difícil, porque a gente cota um SketchUp e tá feito detalhamento muitas vezes, né? Porque é o tempo que a gente tem, os prazos são outros. E na arquitetura de verdade, não é aquilo assim, a gente vai ali dar uma tapeada e funciona porque a luz vai disfarçar. Não, né? É um outro acabamento. Então é um mundo muito louco, muito rápido, mas que ao mesmo tempo eu acho que tem a grande vantagem, acho que para mim são 2 coisas que me encantam na arquitetura efêmera. Uma é a possibilidade que tu tem de viajar. Porque como vai ficar pouco tempo, tu pode inventar as coisas mais, assim, estapafúrdias, que elas podem funcionar, porque elas vão ficar muito pouco tempo ali. E a outra coisa é que depois que acaba, tu desmonta. Acabou. Não vão te chamar. Existe um pós-venda, né? Até existe, porque o cliente vai te chamar de novo, porque às vezes é um evento anual, é um evento semestral. Sim, mas não sobre aquilo ali. Mas naquele tema, ele até pode te dar um feedback que isso não funcionou, mas a tomada não vai dar problema, a lâmpada não vai queimar, o rodapé não vai descolar. Nada disso acontece, não vai dar isso infiltração. é fantástico. Acontece durante o evento, tem uma manutenção constantemente, normalmente os eventos, né, as montadoras ficam lá durante todo o evento dando esse suporte. Mas ele literalmente tem começo, meio e fim. Tu não foge, né? E ele tem uma pressão muito maior, porque ele tem uma data, né? O evento tem uma data. Durante o evento, tu fica ali também. Normalmente eu saio na parte boa. Fica porque até não, aí exausta. Assume de ver. É exaustão, tu vê a coisa acontecer, tipo, ufa, deu. Não existe muito. Eu até teve eventos, claro, que eu participei super bem durante todo ele. Eu já fiz TEDx. E aí, tu faz questão de assistir palestras. Eu e a Daniela Corso, que é outra fera em arquitetura efêmera. Eu brinco que a gente se junta porque ela é a parte artística e eu sou a que puxo ela de volta pro chão. A gente fez o Pepsi Twist Land na praia, né, em 2018. E aquilo foi um delírio. A gente não acreditava que a gente tinha montado, porque foi uma correria louca. E aí, quando a gente viu, a gente tava, tipo assim, com o Gilberto Gil no palco que a gente tinha. E é muito sensacional. E aí, eu fiquei de sexta a domingo. E de sexta a domingo, foram 2 finais de semana e a gente não saía de lá pra nada. Aí tu quer aproveitando, viver. Aproveitando. Mas um evento mais institucional, normalmente a gente entrega, vê que ficou bom e vai embora. Se dá algum BO, te chamam. Mas normalmente os BOs ficam pra agência. E tem aquela coisa de vir à noite, na montagem. Eu trabalhei muito tempo com a Nó Promocional, que é uma agência que não existe mais, mas que era do Luciano Faraco e da Fernanda Marques. A gente virou muitas noites no Iguatemi. Né, eu brinco que cada vez que eu olho para aquele reloginho verde, me dá um mini flashback. E não é sempre bom. Não é bom. A melhor história que eu tenho envolve Paulão. Foi a primeira montagem que eu ia fazer no Iguatemi. E, sei lá, 1 da manhã, quando conseguiram liberar a credencial, que tem toda essa função, né? Shopping libera. É uma vida que acontece no shopping de noite, né? É uma coisa muito louca. A última pessoa vai embora e começa um formigueiro, porque as lojas fazem manutenção. E é muito cansativo o shopping, né, à noite. Cansativo. E é cheio de regras, né? Exatamente. E de repente, Paulão começa a entrar o alemão, que é o melhor funcionário do Paulão, vem vindo. E ele vem vindo com umas tapadeiras de uma cor, tipo assim, quase da minha blusa, uma coisa meio melancia. E eu assim, alemão, tu deixou pra dar a segunda demão aqui? E assim, não, essa é a cor, tá aqui, ó, goiaba.
Sim, alemão, a cor não era goiaba, a cor era goiabada. Existem essas duas cores na Souvenir. E a goiabada é a fundo de tela de vocês. E foi meu primeiro... Tinha uma noite de montagem e as gurias da agência foram atrás de um adesivo para envelopar tudo aquilo de adesivo na cor goiabada. E era 10 da manhã e a gente estava exausta, a gente não tinha dormido nem um segundo. Enveloparam. E tudo estava envelopado. A parte interna a gente pintou na outra noite, porque daí abriu, ninguém enxergava. Mas foi, assim, a das experiências que eu mais lembro, porque foi, assim, inesquecível. Goiaba e goiabada. Goiaba e goiabada. Desde esse dia, o Paulo me disse, Kellen, tu nunca mais vai me mandar uma tinta que não tenha o número, a página e tudo que for. Mas também, né, o efêmero é aquela coisa que, né, às vezes a gente diz que é vermelho assim, mas ele vai lá, ele pega aquele vermelho que ele tinha, né, então sim, tem umas coisas... Né? É adaptável, mas nesse caso era muito gritante, nossa. Goiaba. Ai, muito bom. Mas tudo tem um lado positivo. Eu conheci um dos melhores fornecedores de comunicação visual graças a esse problema, porque ele virou a noite rodando o adesivo, porque não era uma cor que ele tinha lá pronto, né, ele rodou, adesivou, Sim. e tudo isso na madrugada. É isso que é legal do evento, né? As pessoas entram nessa... Tu fez eventos, eu né? Fiz tu fazia... trabalhei anos com eventos de uma empresa. Mas tu fazia corporativo também. Fiz corporativo, E stand. Também fiz. O que tu não Mas fez, eu não... É bom variar. Jô Soares. Eu também fiz de tudo. Eu cheguei a fazer residencial, socorro, mas então, nunca me mais. conta, porque eu achei ótimo que tu falou uma frase ali, residencial nem morta. Como é que foi a frase? Nem por 1 milhão, nem por 1 milhão. Residencial é aquela coisa muito íntima, né? Quem faz sabe, a gente é muito psicólogo da pessoa. Às vezes mais psiquiatra do que psicólogo. Mas a gente não pode prescrever remédio, né? Então fica um trabalho um pouco intenso. E a gente sente todas as dores do cliente. Todas. E eles não sentem todas as nossas. E é aquela coisa, é a casa dele. Não que a loja do cara não seja a loja do cara. Não. Sim, mas é diferente. Mas é diferente. Mesmo que tu atenda uma empresa, que tu tá falando com o dono da empresa, é diferente. A relação é desgastante, é longa demais. E eu fiz alguns projetos, não foram poucos, fiz apartamentos inteiros, assim, tive ótimos resultados. Tenho ótimos amigos. Eu normalmente dizia assim, é só para amigo do amigo, só para ir até um belo dia, uma cliente que eu tinha feito a festa de 15 anos da filha me contratou para fazer a casa. E deu tudo errado. Tudo errado não, a casa ficou boa, mas foi um processo muito desgastante. Eles não me contrataram para acompanhar a montagem, né, acompanhar a execução. Sabe aquela coisinha assim, o marceneiro vai lá e coloca desalinhado e tu chega antes do cliente e diz assim, olha só, desce 3 centímetros. Aí era ele que descobria isso. Sim. Não tinha como funcionar. E daí aquela história que tu trabalhava, porque tu escutava que os 3 centímetros estavam desalinhados e tu não ganhava sobre isso, não tava na verdade, ele falou assim, era um estresse, na verdade. Eu escutei a seguinte frase, Kellen, tu é uma ótima arquiteta, teu projeto foi muito bom, mas tu pecou na execução. É porque eu não fui contratada, só por isso. E aí eu jurei que eu nunca mais faria, fiz algumas vezes, mas assim, para pessoas muito próximas e que são pessoas que são muito... Tem aquele quê de arquiteto, sabe? Tipo assim, uma pessoa que eu atendo muito no Efêmero, que é um parceirão meu, que é um dos donos da Opinião, que ele falou assim, Kellen, tu vai fazer meu apartamento. Ele fez comigo, entendeu? Ele sabia o que ele queria. Uma pessoa que eu não preciso ir lá, mimar, escolher a almofada e a cortina. Ele fez comigo e às vezes me empurrava umas coisa goela abaixo, mas a gente se entende tão bem que funciona. Pra minha família, né? Normalmente faço, mas assim... nem por 1 milhão, nesse caso, é quase por nada, né? Principalmente da família. Mas é um caso muito especial, né? Eu brinco que meu sonho é contratar uma arquiteta para fazer meu apartamento. Eu tenho um pouco de pena dela, mas eu ainda fazer isso. Mas eu também queria. Tu queria? Tu ia ser um inferno, olha. Oi? Nossa, jamais eu faria pra ti. Eu tenho um pouco de medo. Gente, que horror! Não, isso aí foi péssimo. Eu tenho a tendência de não espero que cortem, porque senão vai dar uma briga agora no ar. Como assim? Mas é porque tu é muito detalhista e tu ia assim, ó... É que arquiteto, até a pessoa não é fazer 15 projetos, tu não ia sossegar. Porque então tu é assim. É verdade, ela é assim. Ela faz... Eu chego e falo assim, chega, essa palhaçada, tem 7 lavabos na tela, pelo amor de Deus. Quando é que vai terminar? Eu tenho mas eu já reconheci que isso é um problema e eu estou tentando melhorar, porque... Não, eu sei, é mesmo, não tem... Porque a gente fala
Não é que... Claro que isso é bom, né? Eu brinco e tal. Não, mas é bom, mas não funciona por um 7 opções escritório. não é bom. Claro que não Tem é que ter bom. no máximo 3. Inclusive, na minha proposta Não, tá escrito não- até 3 Não, eu não dou layouts. opção. Não, eu não dou nem. Pro Mas cliente, tu- não. Pro mas tu cliente, tem eu não que dou te- opção nenhuma. Ah, pra ti. Eu problema vou não é o progredindo, cliente, entendeu? Porque é nunca o- tá bom o suficiente. Só que isso não funciona no escritório. Mais uma vantagem da Em arquitetura função de efêmera. custo, tu Função de entendeu? prazo custo. pra ficar bom. Então tu não vai ter tempo pra E fazer essas e eu, 7 quando eu- opções, é, né? E quando eu trabalhava, como eu trabalhei com eventos, eu sempre falava assim, não tem opção, tem que dar certo, né? Exatamente. Porque tem que chegar no evento, tem que estar pronto no evento. Exatamente. E só tem essa chance, tu não tem uma segunda chance. Olha isso, tu gastou tanto que era tão rápido que agora tu quer mais tempo de projeto. Eu acho que foi, Deve foi ser isso. Mas e daí, é. por exemplo, a marca te manda um conceito e tu chega a fazer... Porque eu acho que tu nem deve fazer 3 opções. Depende, depende muito do tamanho do projeto, né? Esses dias eu brinquei, eu fiz um stand para um escritório de advocacia que nunca me viu. Eles nunca me enxergaram, só sabiam. na tela. Sim. Era um stand gigante, menor que essa sala. Ele tinha, tipo, 12 metros quadrados. Eles me pagaram um valor ok, que foi eu que cobrei, então tava ok. Não me incomodaram uma vírgula. Eu não tinha nem como fazer 2 opções. As 2 Sim, opções não tinha seriam, opção. essa parede pode ser em madeira ou pode ser branca. Essa cadeira pode ser Sim. a Tem coisa que- Barcelona aham. ou pode ser essa daqui que custa mais caro porque não é uma cadeira tão batida, né, tão conhecida, vamos dizer assim. Então, tem projetos que não tem nem como, mas tem projetos que não acabam nunca, né? Tem projetos que, mesmo tendo prazo, tá mudando, assim, ó, até na 1 para 1 tá mudando. E a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Por que acontece? Quanto menor a empresa, mais fácil. Uhum. Porque quem manda já tá ali na reunião contigo. Sim, você Quanto não vai maior a passando. empresa e quando tem uma Começa agência a no vir. meio, também acontece muito isso. A coisa chega pra agência, depois chega pra ti. E aí a agência... Começa a ter erro de um comunicação. telefone É um sem telefone fio, sem fio. né? Que Exatamente. pode ter algum probleminha de chiado no meio. É. Mas numa empresa grande, é uma empresa que tu apresenta pro marketing, mas o marketing apresenta para mais 10 setores. E todo mundo tem alguma opinião para dar. Óbvio, né? Então, com certeza é um projeto que vai mudando e tu vai dizendo assim, olha só, o nosso deadline é esse. E o deadline ganha mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Chega uma hora que realmente existe Sim. o deadline. Mas se as pessoas pudessem, elas continuariam mudando eternamente. Ai, isso é horrível, bravo. né? É o mais desgastante, eu acho. Tu apresentar e tu tem que ficar fazendo muita alteração. Mas eu acho que tem mais uma questão importante, que eu acho que vai muito do nosso estilo, né? Eu já fui uma pessoa muito mais... Poderia usar vários termos, vamos dizer assim, faca na bota. Muito mais determinada, muito mais teimosa também. Esse é o meu projeto. Hoje em dia, aquela frase, quero ter paz, ou quero ter razão, eu quero ter paz. Então, o meu cliente, eu lembro, eu brincava com a minha chefe na BG, a Cíntia. Eu trabalhava com a Madi e com a Cíntia, mas a Cíntia, eu acho que eu trabalhei em mais projetos efêmeros, especialmente. Ela vinha e me dizia assim, Kellen, isso aqui, em vez de fazer quadrado, vamos fazer redondo. Eu debatia aquilo incessantemente até ela me provar que ela estava certa. Eu hoje, né, mais E ela adulta, continuou mais contigo. evoluída, a gente segue trabalhando até hoje. Eu faço parcerias com a Cíntia até hoje. Eu dizia assim, Cíntia, como tu me aguentava? Porque assim, que pessoa chata que fica ali. Hoje eu tenho pessoas que desenham pra mim, elas não me questionam. Eu fico até um pouco desconfiada. Eu digo assim, gente, olha só, eu não quero só uma desenhista, eu quero alguém que me questione, que depois de alguma coisa errada, é tudo culpa minha. Sim, Não, eu quero ter vamos uns lá. cúmplices nessa história. Né? Mas eu questionava, e hoje o cliente, eu não questiono. O cliente disse assim, olha só, que a gente fez redondo, mas eu quero quadrado. Eu até, assim, se for uma coisa que eu tô bem apegada, digo assim, mas sabe que é melhor ser redondo, porque tu não vai te bater na quina. Não, mas eu prefiro quadrado. É Vamos quadrado, fazer que vai ter. Mas isso aí, eu a não também ser que seja sim. uma coisa que vá contra todos os princípios Sim. de tudo, da estética, da acessibilidade, mas se é uma coisa que eu tô vendo ali que, tá bom, era melhor o meu, mas vai funcionar? Vai Ok. firme. Vamos dar pra ele o que ele Vamos- quer. exatamente. Eu também sou assim, já. Então, e na arquitetura efêmera, então, às vezes eu tento conversar comigo mesmo e digo assim, não vai ficar bom isso. Daí depois eu converso comigo e digo assim, Kellen, quantas vezes tu vai entrar nesse lugar e vai ver isso que tu não queria que fosse assim? Uma. Ok, tu vai viver com isso.
São coisas que eu acho que essa coisa do 22 anos de formada, a gente vai se lapidando, né? E a gente vai aprendendo um pouco. E às vezes até a se proteger, sabe? Exatamente. Né? A gente se proteger, assim, não vale a pena a luta. É uma luta pra a gente... E a realidade é que quanto mais eles confiam na gente, melhor fica o projeto. Isso sempre. Exatamente. Eu tô, nesse momento, fazendo um projeto comercial em Gramado, mas a arquitetura efêmera, ela nos ensina muitas coisas, né? Por exemplo, a DU 99, quando eu consigo colaborar e trazer algum fornecedor meu, eu consigo trazer fornecedor de efêmero. Porque, claro, é feito a mãos amadoras, digamos assim, né? Então, se o acabamento não for luxo, não tem problema. O importante é melhorar aquele ambiente. Eu tô fazendo um projeto em Gramado que eles tinham que fazer alguns testes para conseguir... Tipo assim, vocês não precisam executar para ter certeza que vai dar certo. Olha só, vocês têm medo de imóveis? Simulem. Façam de conta que tem um evento, vocês vão montar lá embaixo. A bilheteria não é mais aqui, é lá embaixo. Montem, testem. As pessoas não vão deixar de vir porque a bilheteria tá meia boca. Façam isso, vejam se funcionem. Uma semana de stand-by no projeto para vocês fazerem isso. Isso vem do efêmero, sabe? Essa visão de que as coisas podem ser feitas de uma forma um pouco menos drástica e custando muito menos, né? Muito bom. Isso é uma coisa que eu também trago do efêmero, custar um pouco menos. Eu sempre busco essa alternativa, né? Eu quero que fique bom, claro, mas se tem uma alternativa ali que eu sei que dá um jeitinho, o efêmero vai nos dando, sabe? Esses atalhos, digamos assim. Que no corporativo é muito importante. Né? O cliente vai estar sempre querendo diminuir o custo. Na casa já não dá. Na casa é mais difícil, exatamente, literalmente. Mas acho que esse jogo de cintura, né? O efêmero tem muito jogo de cintura. Isso é super tem que ter, né? Tu tem que ter, E que muitas vezes não acontece no residencial, né? A maioria das vezes. Não sei, eu acho importante ter. Acho que na obra tem que ter eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura pra tudo, né? Porque... Mas na obra, assim, tu vê assim, não, mas ficou bom. Ou, não, vamos subir 10 centímetros da prateleira. Não tava no projeto, entendeu? Mas ficou bom. Mas ficou bom, a iluminação deu certo, a eu tomada melhorei tá ali. Horrores nisso, horrores. Eu me lembro assim, eu era E a nossa... Mesmo achando que eu ainda sou... Eu melhorei horrores. Mas, assim. por exemplo, de aumentar, botar 10 centímetros a prateleira pra cima na hora da obra, isso te incomodava? Absurdamente. Hoje em dia, de maneira... Hoje em dia, não tem solução. Tem coisas que não tem solução. Mas no efêmero é assim. E aqui tu não sofri com aquilo, né? Porque pra mim era um sofrimento. Era tipo... E a gente desenvolve uma capacidade de soluções rápidas que ela é inacreditável. Sim. É teatral. Às vezes é até complicado, porque quando eu vejo eu tô atropelando, sabe? Porque eu tenho que ter a rapidez no efêmero. E quando eu vejo eu tô fazendo isso no comercial também. Né? Tipo... Esses dias o marceneiro, as minhas desenhistas, as arquitetas que trabalham comigo, mediram embaixo. Não, mediram só em cima. E tinha 1 centímetro a menos embaixo. E o móvel foi feito milimetricamente com aquela medida, porque o meu marceneiro se enganou. Achou que era em outra posição que não tinha essa necessidade. Não mediu. O móvel ficou com 1 centímetro aparecendo na parede. Meu Deus do céu. Só que, assim, eu já tive marceneiro que cortou um negócio em camadas e um dia eu nem sofri porque ele simplesmente falou, resolvi, fatiou o bolo e tava feito o negócio. E nesse caso, eu pensei, meu Deus, o marceneiro tem que cortar a porta, a prateleira, o nicho, ferrou, não vai ser legal. Vamos lá, começamos assim, brainstorm de soluções para 1 centímetro aparecendo, Aí os clientes me questionaram, né? Mas será que isso aí não vai estar parecendo um remendo, assim, para vocês que sabem que é um remendo? Pode ser até que sim. Qualquer outra pessoa não vai ter a menor ideia que tinha um problema e foi por causa do problema que resolveu. Dou até desculpa para vocês. Esse canto que a gente criou aqui tá matando o canto do gesso, não vai nunca ninguém bater e dar um acidente no gesso. Pronto, resolvido. Já tem. Então é uma coisa que a gente vai... E não é que vai ficar pior. É tu te dar a liberdade de... criar uma solução que não deixe como era, mas que vai ficar tão bom quanto, sabe? O jogo de cintura, e aí né? Tu vai, exatamente o jogo de cintura. Isso tu leva pra tudo. Sim. Pra tudo. Isso é muito legal. bom. Mas necessário. É que eu acho que isso sempre foi... É que tu é bem tranquila, né? Eu Tá mais sou... tranquila. Bolacha que nem boca... Como é que é? Bolacha em boca de velho. Não, eu nunca tive muito jogo de cintura. Eu sempre fui, assim, eu também era. bem exigente, porque eu acho que eu tive uma escola muito exigente de chefes, sabe? Sempre muito... E aí a gente vai levando, né, com a gente essa bagagem. É que eu acho que... Mas tu fazia obra...
muito obra, assim. Fiz Iguatemi, Barra Shopping. Não, mas eu digo, obra. tipo, de tu tá dentro da obra. Porque eu acho que a obra, ela te dá mais jogo de cintura. Entendeu? Mais do que o projeto em si. Porque o projeto, tu vai ter que fazer milimetricamente, tu vai cotar, tu vai, né? Então, só que quando chega lá e daí tu vê que deu aquele 1 centímetro, assim, puta vida, e agora? Daí agora tu tem que ser criativa naquele momento, né? Ou tu tem que mandar fazer tudo de novo. Nesse mesmo escritório tinha uma diferença de uma medida de um ângulo. Que simplesmente, quando eu fui marcar o gesso, opa, não deu. E aí, tem duas coisas que também eu acho que eu me aprimorei no efêmero. Mas eu acho que outra coisa que eu aprendi muito, porque tu precisa ser rápida, tu tem prazo, e aí tu te aprimora muito nas relações interpessoais. Nossa, não é nem o dono da montadora. São a equipe de funcionários, para mim, são deuses. Eu trato eles a pão de ló, eu dou bombom, eu dou beijo, dou abraço, eu agradeço, eu me ajoelho. Eu tenho uma relação muito boa com essa equipe. Então, eu acho que isso vai te dando, vai fazendo tu ficar assim também nas outras relações. Claro. Sabe? Qual é o problema aí quando eu vejo... Quando eu vejo, eu tô me dando melhor com a base da pirâmide do que com o topo, sabe? Sim, se eu precisar defender, eu vou defender os montadores e o cliente que se dane. A gente fala, eu falo isso também. É muito e quando a gente vê isso, o quanto a gente depende deles, Exatamente. o quanto o trabalho deles é importante para... É o cliente que te paga. Exatamente. Se não fosse o cliente, não tava ali. Mas se não tivesse se essa galera... o cliente não ia ter o que ele quer. Exatamente. Simples assim, Exatamente. né? Não, e as pessoas abraçarem a causa junto contigo. Não tem preço. Isso. Não tem preço. Tu vai precisar deles. Tu vai precisar. E se tu destratou ele lá no começo, tu não vai poder contar com ele depois. Exatamente. Assim né? como, na verdade, a gente também. Como é a relação da exatamente, vida, né? Exatamente. Mas é um mundinho bem peculiar e bem divertido, meio louco, mas que eu cheio de joguei. adrenalina. Exatamente. E tu te formou aqui em Porto Alegre? Eu me formei em Porto Alegre, me formei em 2000 na URGS e pós-BG eu trabalhei muito com efêmero, né? A gente fez várias mostras de gastronomia, era uma concorrência, não sabia nem o que era concorrência, né? Eram vários escritórios fazendo projetos e o nosso escritório ganhou. Fiz com as gurias várias mostras para Douro Nacional, tanto na praia quanto em Gramado. Elas entraram no mundo dos estandes, fiz muita coromada com elas. Acabei saindo de lá, indo para a BWB, que era um outro escritório, que hoje não existe mais, mas que eu sigo em contato com as 3 sócias, e a gente fazia muito stand, as gurias eram especializadas nisso, faziam só isso. E voltei para a BG, até que um belo dia decidi largar tudo e ir para Barcelona, justamente para fazer um curso de arquitetura efêmera. Na verdade, era de exposições. Deu tudo errado. Cancelaram o curso porque estava naquela época da super crise e não teve quórum. Por sorte, eu era uma pessoa, não sei se desorganizada ou organizada, ou se eu fui esperta mesmo, eu não tinha pago o curso. Porque uma amiga, justamente essa amiga que teve o escritório, tinha o escritório de arquitetura efêmera, já tinha feito esse curso, falou assim, Kellen, são desorganizados, se tu puder, paga lá, vai até lá pessoalmente, acerta. Quando eu fui pra fazer isso, me avisaram que meu curso tinha sido suspenso, eu tava com todo o dinheiro no bolso, todo que não era muito, porque eu sou desorganizada, não tinha feito uma vaquinha muito grande, que pena, tive que viajar por um mês. Já que eu tô aqui no Barcelona. Mas até a viagem foi meio frustrada, fiz parte da viagem, voltei no meio do caminho, porque... enfim, né? Coisas da nossa vida, coisas que a gente faz quando a gente é jovem. Nem era tão jovem assim, passou 13 anos. Mas acabei voltando, continuei trabalhando com a BG, mas aí fiquei com uma sarna, assim, que aquilo não estava certo. Decidi morar no Rio, porque eu era véspera de Olimpíadas. Véspera não, né? Mas estavam começando em 2014 e 2018, né? Foi Olimpíadas e Copa. E eu disse, vou morar no Rio de Janeiro, vou trabalhar, com certeza vai surgir emprego. Consegui um trabalho lá nada a ver com uns amigos dessa mesma amiga, que na Palma de Maiorca, mais citada em todo o podcast. A culpada por tudo. A culpada por tudo. Aproveita e manda um beijo. A Tanise tá lá me ouvindo, tenho certeza que ela vai me ouvir, porque eu vou mandar o link pra ela. E uns primos dela me chamaram, então, pra trabalhar numa empresa, eles trabalham com gesso acartonado. Eu ia ser, tipo, sei lá, comercial, tá? Nada, tinha nada a ver comigo. Mas no meio do caminho eu falei com uma amiga minha que morava lá, que falou assim, Kellen, tem uma vaga no Projac, quer? Quero. Então, eu tava avisando que eu não ia na reunião de admissão
porque eu estava na porta do Projac para fazer uma entrevista e era um chefe bem louco, mais para escroto do que louco. Mas eu participei, então, da novela Escrito nas Estrelas. Fui temporária, eu era cenógrafa assistente. É muito legal, é um mundo, assim, foi curta minha estada lá. Eu quis sair, por incrível que pareça. Porque eu não podia acreditar que morar no Rio, praia, Globo, e eu ia querer ir embora, mas eu pedi demissão. Mas foi, assim, uma experiência muito legal. Imagina. A gente eu peguei bem na fase de implantação da cidade cenográfica, fiz desenho assim, ó, desde rótula até o túmulo, que era feito em MDF, mas tinha uma pintura especial que parecia mármore, fiz portão de escola, E como é que é a cidade fiz cenográfica? externa. Conta pra gente. É uma cidade cenográfica que só tem, normalmente, 3 fachadas, que atrás é como se a gente estivesse passando num tapume de obra, nem tapume de obra, esses outdoor de estrada, sabe? Que ficam aquelas madeiras para trás. É tudo em madeira compensado, OSB, tudo eles fazem, Mas os acabamentos ali, é perfeito demais. As ruas... E é pintura, sim? É tudo pintura. Eles têm uma área de... Não é efeitos especiais, vou usar o termo errado, mas eles têm um galpão para cada coisa. Tem um que só trabalha com madeira, um que trabalha com ferro. Tem tudo, é tudo muito organizado, muito organizado. As empresas, as novelas, não é novela, né? Cada produção tem a sua verba. Uma novela das 8 tem muito mais grana, uma novela das 6 tem menos grana. Então, tu loca os móveis, vai botando tudo na verba. Tem uma área só de paisagismo, comunicação, tudo é lá dentro, né? É uma coisa de louco aquele projeto. É um mega estudo, assim, né? Porque uma novela de época, ou enfim. A minha novela teve uma super experiência que foi filmar na favela, porque ela morava na favela, né? Ela começava no Dona Marta, né? As primeiras cenas eram todas no Dona Marta, e depois ia para a cidade cenográfica, que era uma favela dentro do Projac. Porque daí tinha externa e interna, né? Tu via a clínica de fora, via a clínica de dentro. Então eu fiquei 3 dias filmando no Dona Marta, é muito legal. E é uma coisa muito louca, né? Hoje não vai poder filmar porque vai chover. Mas, gente, a cena não é de chuva. Não, mas não pode filmar com chuva. Então tem que chamar efeitos especiais para fazer a chuva. E é uma coisa louca também, porque a gente tava no morro, numa época de pacificação, e aí aquela galera passava com umas armas. Mesmo o morro pacificado, né? É uma coisa muito louca, né? É pesado. E eu morava perto, na época eu tava morando em Laranjeiras ainda, e eu subia o Dona Marta, e é uma experiência, assim, foram 3 meses bem especiais, né? Eu fui embora porque realmente o relacionamento com o meu superior imediato era bem delicada, porque Rio de Janeiro, enfim, é lindo de visitar, mas morar não é bem assim. Eu consegui morar na Ilha da Gigóia, né? Então eu pegava um barco, um ônibus, às vezes 2 ônibus para ir até o trabalho. Nossa. A praia não era uma realidade, né? Porque nem chegava às lá. vezes eu conseguia ir de manhã, porque eu não tinha muito horário para chegar, mas também não tinha horário para sair. E por incrível que pareça, não me adaptei à vida carioca. Ou às vezes a gente tem uns rabo preso também, né? Aqui na capital, Tinha coisa pra te puxam de volta. Então, né, coisas que podiam não ter acontecido, mas aconteceram. Voltei, foi tudo por um bom motivo. Tô aí casada com 2 filhos. Então, era pra ser Porto Alegre. Não adianta. Qual que é a idade dos seus filhos? Eu tenho o Lucas de 5 anos e faz 6 em novembro, pra não calcular os meses. E a Melissa de 13,5. 3,5? 3,5. Bem pertinho da Alice. E o Lucas pertinho da Maia. Pertinho da Maia, o Lucas eu consegui dar uma parada boa, consegui me organizar financeiramente e de projetos. Parei, acho que por 8 meses, fiquei só com ele. Aí comecei a voltar a milhão. Tu fez em compensação, quando ele tinha 1 ano, eu tava lá com ele na mochilinha aqui, montando o Pepsi Twist. E a Melissa chegou já no momento mais turbulento. Ela foi pra montagem comigo desde, 5 meses, já estava em montagem comigo. E faz parte, muito louco, né? Faz porque às parte, vezes a gente acha que o cliente não vai entender, mas ele entende, né? Mais ainda hoje, né? A maternidade é uma coisa que, né? Antes eu tinha essa percepção, assim, mas por que vai me contratar se eu tô com filho pequeno, se não sei o que. Mas não, tu leva, carrega e vai e faz e acontece. E mães também contratam, né? Porque quando a gente tem filho, a gente tem outro olhar, muda né? A gente muda, né? E a gente dá conta. A gente dá conta. Às vezes dá mais ainda, né? Porque filho também é uma motivação, né? Eu tive uma experiência no ano passado que foi uma grande amiga, foi trabalhar no marketing de uma empresa aqui de Porto Alegre, e ela sentiu necessidade de uma arquiteta no grupo do marketing, uma coisa que nunca tinha acontecido. E eu via todo o sentido naquilo e entrei na equipe, trabalhei por um tempo.
No fim das contas, função pandemia e até pelo meu cargo ser muito diferente dos outros, eu trabalhava de casa. Então, eu nunca entrei naquele mundo, mas me dei conta que eu não conseguiria entrar. Sabe esse mundo de deixar o filho muito cedo na escola, passar toda a tarde fora e só... eu sempre quis um crachá e me dei conta que nessa minha fase da vida Não era isso. não era mais isso que eu queria. E foi muito engraçado que eu estava trabalhando lá, né, entrando nesse mundo do marketing, me inscrevi numa pós em marketing e comecei assim, com todas as dúvidas possíveis. Será que eu quero marketing? Será que eu quero trabalhar mesmo de crachá? Será que eu não estou sentindo falta, né? Eu sempre brinco que eu preciso estar num lugar que eu possa sair, tem um Zafra numa esquina e uma Panvel na outra. E lá eu estava dentro daquilo longe, porque a empresa não era dentro de Porto Alegre, era na grande Porto Alegre. E aí nisso apareceu um LinkedIn, uma vaga para arquiteta efêmera para trabalhar com o Marco Bradjovic, jamais saberia falar direito sobre o nome dele, acho que só ele sabe falar, inclusive, como arquiteta efêmera. E eu me joguei. Me demiti de um quando me contrataram no outro e tô desde dezembro trabalhando com isso para fazer os espaços de uma marca no Rock in Rio. E que eu achei cara até... que fez da Docol lá, né? Da Exatamente. Eu só soube que ele existiu por causa disso, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Ele tem um trabalho muito legal, muito a ver com tudo que eu penso, assim, de natureza, das coisas estarem interligadas. Ele faz muita casa, assim, que tu não... Parece que aquela casa nasceu junto com a mata, sabe? Eu admiro demais, já admirava demais o trabalho dele. E aí me chamaram, eu também fiquei pensando assim, o que querem com uma véia de 45 anos com 2 filhos de Porto Alegre? Mas aquela minha bagagem de 20 anos nas costas teve seu valor e tá sendo super legal a experiência. Mas essa coisa de mãe, eu pensei, não, eu vou dar conta, porque eu achei que eu ia horrores pra São Paulo, né, que eu ia viver, eu achei até pra Amazônia eu ia. Eu brinco com eles da minha frustração, eles brincam que eu tô no metaverso. Eu fui uma vez pra São Paulo, foi a única vez que precisou. Não fui pra Amazônia, mas juro que eu ainda vou. E agora eu vou pra montagem e agora que vai vir o grande desafio, porque eu vou passar com uma pequena volta, mas eu passo 40 dias fora de Porto Alegre, longe dos filhos. Mas quando eu topei esse desafio lá atrás, eu falei assim, não, eu vou conseguir e acho que a gente tem que saber dosar, né? Eu acho que vou valorizar meu passe. Eu sou uma baita de uma mãe, me mato por aqueles 2, sou Uber o dia inteiro, que precisasse, né? Porque quando tu tem do casal, tem alguém que é autônomo e o outro é um profissional que tem uma dependência maior de horários e tudo mais, é tu que vai ser a pessoa que vai ter que se jogar. 37,2 de febre, mãezinha. É tu que vai, né? Até porque é pra ti que eles ligam. E quando eu topei esse desafio, eu falei, não, acho que tá na hora de eu também ter botar aquela em profissional de volta, porque a pandemia, imaginem que 2020, eu tava com 2 eventos grandes em Gramado, que era meu sonho fazer, eu já tinha feito com a Dani, mas eram os primeiros eventos sozinha em Gramado, eu sou de lá, né? E veio a pandemia e os 2 eventos foram cancelados. Eu tinha uma UXConf, que era um evento que eu adorava montar com uma galera muito legal, cancelado. Tinha um TEDx cancelado, primeiro adiado, né? Na sequência cancelado. Então, meu ano foi por água abaixo. Eu fui 100% mãe em 2020. Eu fui voltar a trabalhar lá no fim do ano, quando eu decidi que então eu ia, sei lá, ligar o botão do foda-se, o que apareceu eu vou fazer. Eu fui trabalhar de vendedora numa galeria de arte. E além da parte financeira, é a parte psicológica. Também. Eu não aguentava mais ficar não em casa. Não é que a gente não ame os filhos, mas é que a gente precisa sair, a gente precisa ter saudade deles também. A gente nem é a melhor mãe do que a gente pode ser quando a gente tá 24 horas ali, né? Eu acho que é tão importante. Eu fiquei na galeria, acho que 1 mês, porque eu peguei Covid. E o Covid me disse, não, Karen, tu não vai voltar. Eu não voltei e continuei muito mãe. Porque eu até fazia algumas coisas, até com a própria BG, eles estão fazendo um monte de clínica de saúde, a Cintia me chamou para fazer comunicação visual, apareceram coisinhas, mas uma coisa muito esporádica. A vida começou para mim, de verdade, de volta, na metade do ano passado pro final, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, eu vou me abraçar, eu preciso dessa experiência, todas as partes da experiência, montar um stand no Rock in Rio, viver um Rock in Rio. Já montei um evento inteiro, mas é outra escala, é tudo. E trabalhar com uma pessoa que eu admiro tanto, né? Então, agora vem um grande desafio. E é efêmero, né? Tô vivendo aí essa experiência de
de um efêmero diferente, que tem, né, toda uma... Esse vai ser o teu maior evento. Na verdade, De meu efêmero. maior evento até hoje foi o Pepsi, com certeza. Porque aquele evento foi nosso, né? Nós, O twist, esse da praia. porque a gente montou com opinião tudo, né? O Rock in Rio a gente monta só uma marca, Sim. né? Então é uma baita Dentro do Rock in experiência, Rio. mas é um pedaço do Rock in Rio, né? É uma porcentagem ali Sim. do Rock in Rio. É pela experiência mesmo de estar lá nesse mega evento, Que é incrível. que é né? incrível, com certeza. E tu tá muito ligada em sustentabilidade, né? Também. Então, também. Eu sempre fui, eu acho que eu tenho uma mãe que é preocupada, separa lixo desde 1977, sabe? Talvez antes, eu Sei. só sei desde Quando 1977. ninguém separava, ela não Sim. separava Quando ninguém lixo. separava, ela já tinha esse cuidado, acho que a gente sempre teve essa educação ambiental. Talvez ela nem soubesse a importância daquilo que ela já fazia. Então, é uma coisa que vem comigo sempre, mas eu acho que a gente vai aprendendo muito, né? A gente vai entendendo, e aí vai virando, tu vai entrando na bolha, e quanto mais na bolha tu tá, mais surtada tu fica. Eu não... a última vez que eu pintei a unha, uns 3 dias depois, eu pesquisei e vi de várias coisas sobre o esmalte. Ai. Sobre o vidrinho do esmalte. Vamos dar uma E a encolhida. minha tá aqui, tu vai ficando até Eu sei. meio neurótica, Eu sabe? sei, E imagino. claro que eu sei que a gente não pode também ser radical, a gente não pode deixar de viver, mas é uma coisa que a gente vai começando a pensar muito no que a gente faz. Eu entrei numa empresa para trabalhar no marketing e comecei a enlouquecer. Quando eu te dá conta, não aquela empresa específica, né? Todas as empresas, o foco é venda, e venda, e venda, e venda, e venda, e cada vez mais venda. E aí eu comecei a fazer um pós em marketing, e aí tu vê que tudo que te ensina é para vender, vender, vender e vender. Tiveram algumas disciplinas que me chamaram a atenção, que justamente falavam muito no mundo pós-pandemia, das dificuldades que a gente está vivendo. Aí eu comecei a entrar no mundo do que é a economia circular, o que é a logística reversa, e comecei a me antenar nisso e querer me aprofundar. E o meu pós acabou sendo, né, com ênfase nesse pós-consumo. O que as grandes marcas fazem depois que elas venderam? O que tu faz, né, depois que tu comprou e tu descartou? Como é que tu descarta? Eu tinha uma página que chamava O Lixo da Minha Quadra, porque quando eu comecei eu estava meio arquiteta demais. Eu achei que meu TCC ia ser uma coisa que, na verdade, era um projeto de arquitetura. E eu demorei para me dar conta que eu estava fazendo um projeto de arquitetura num TCC de marketing. Então, eu ainda brinquei com a Aline, que está super focada nesse foco da sustentabilidade. Assim, Aline, eu tenho uma lista de coisas para passar contigo um dia, de coisas que eu pensei em fazer no TCC e que eu não vou fazer, porque não tem nada a ver com marketing. E aí eu foquei na coisa do pós-consumo e acabei mudando o nome da minha página, porque eu criei a página muito mais para quê? Para criar essa bolha, para seguir, eu não sigo ninguém que me segue, enfim, de amigos, conhecidos, porque eu só quero ter na minha timeline só coisas relativas a isso. Né? Boas ações que estão acontecendo, empresas que trabalham com copos biodegradáveis, com garrafas assim, que separam o lixo. Eu sigo catadores, eu sigo várias páginas que são engajadas em sustentabilidade, em biomimética, e aí as coisas vão se cruzando, sabe? A biomimética, que o Marco tanto trabalha, que eu tanto admiro no trabalho dele, que tem tudo a ver com copiar a natureza, né? E aí o copiar... O que é isso? A biomimética é tudo que a natureza tem para nos ensinar, né? Então, como é que... grandes invenções que se basearam na natureza. O velcro é baseado num bichinho lá que gruda. Eu poderia citar vários, que obviamente a minha memória não vai trazer agora, mas muitas coisas que a gente faz são baseadas no que a natureza faz. Só que a gente pecou fortemente porque a gente não aprendeu com a natureza que nada se desperdiça na natureza, né? E a gente gera lixo, coisa que a natureza nunca fez. E o que a gente está fazendo prejudica justamente a nossa professora natureza. E aí vai virando um ciclo vicioso, tu quer levar para todos os lugares, tu começa a ficar meio louca, na verdade. Né? O negócio de juntar o lixo, eu juntava 3 vezes por semana, não que eu não faça mais, eu faço pontual. Hoje eu faço quando eu desço com as cachorras, se eu vejo uma coisa, especialmente máscara, as pessoas acham que eu sou louca, mas eu junto pelo capinho aqui e boto no lixo, porque as imagens dos bichos emaranhados naquele anelzinho da máscara, por favor, ao descartar máscaras, cortem fora o elástico, porque isso evita grande parte dos acidentes. Então a gente vai ficando meio louca, porque daí tu sai na rua... Eu que sempre olhei olhando, uma casa que eu não tinha visto, isso aqui tá... Quando eu vi, eu tava olhando só pro chão, só pro lixo, tu vai ficando louca, porque eu recolhia da minha quadra, e aí eu olhava pro outro lado da rua e tava minado de lixo.
eu cheguei a parar. Chegou assim, ó, teve umas 4 semanas que eu assim, ó, não vou nem olhar. Eu saía na rua assim, praticamente. E é um ciclo Sofria? vicioso. A gente sofre. A gente sofre porque a gente Tu não não vê dá fim. conta. A gente se vê no dia da marmota. Sabe? Que tu recolheu um dia e no outro dia tem de novo, e no outro dia tem de novo. E aí eu mudei a minha página para mas e depois? Né? Que é a grande pergunta que a economia circular se faz. Tá, se meu celular quebrou a tela, vou jogar fora e vou comprar um novo. Tá, e esse daqui? Mas e depois? O que eu vou fazer com ele? Né? Então é aprender o que fazer. E tu vê que tem muita gente engajada. E tu vê as marcas engajadas, mas é aquele engajado ainda pensando muito no... Ainda de marketing, né? O Ainda, engajamento exatamente, de marketing para venda. ainda é um engajamento... Faz uma fachada. às Não, vezes. quase uma fachada. Essa, sim, a gente conta nos dedos. A Patagônia, que é aquela marca de roupas de Aham. inverno, de esporte, é uma das marcas que há mais tempo fala sobre isso. E é uma das marcas que mais realmente é engajada, porque ela realmente diz. É para tu não comprar de novo. Vai comprar uma legal. vez só. E se tu tiver que se desfazer, a gente diz como se desfazer. Então, eles fazem logística reversa desde que esse nome não era nem conhecido, né? Sim. E eu fiz uma pesquisa e a gente se dá conta que as pessoas assim, tipo, se eu mandei pelo meu WhatsApp, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, pessoas que estão no meu círculo. Eu coletei dados por um curto período, porque eu tinha que fazer a entrega do TCC. 150 pessoas responderam, 5 não separam lixo. Ai, poucas, né? Não podia ter nenhuma. Sim, hoje em eu dia nunca isso não é nem imaginei que sequer no meu questionável, ciclo teriam né? 5 pessoas que não separam lixo. Não existe tipo mais assim, condomínio que não tenha uma área de... Tipo assim, isso É uma coisa surreal, né? E aí, se a gente perguntar, você conhece os objetivos sustentáveis da ONU? Oi? Ah, sabe o que é economia circular? Eu até brinquei. Não sei, mas estou indo pesquisar. Várias pessoas me disseram isso. Tive uma amiga que mandou uma mensagem. Acabei de responder. Ainda bem que é anônimo. Então, é muito legal, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas engajadas. É uma coisa que tem muita discrepância ainda. Às vezes até tu tem dúvida, né? Tá, mas eu lavo antes de botar fora? Ou eu não lavo para não Eu gastar tenho água? várias eu dúvidas. tenho Eu várias boto- dúvidas. Às vezes tu não sabe se Eu é sustentável. coloco Mas eu acho que o falta lixo uma sujo no lixo educação seco. nisso. Eu acho que falta muita educação. E eu acho que essa A educação básica, de resíduos tem que vir do governo, tem que vir Tem de que. prefeitura. Os nossos tem próprios que vir containers de... que não funcionam, né? Que É. ninguém É. respeita. Tipo, tem condomínios, tipo o meu, que a gente separa o lixo. Alguns moradores eu sei que não separam, mas vai tudo pro mesmo saco e vai tudo pro container. Eu fiz uma apresentação pro meu condomínio para exigir que eles colocassem um local para destinar o lixo seco e que eu entraria em contato com o DMLU para eles recolherem, porque a prefeitura está ali. Agora, eu queria que tivesse tanta gente multando isso quanto tem dando multa de trânsito. Verdade. É que é uma multa mais difícil, tu vai multar quem? Sim, exatamente. O empregado do prédio lá- para indo levar aham. o lixo. Então, quando torna difícil, Eu vou te dizer que no meu condomínio era breca. assim. é Mas a mesma coisa que enquanto tu não falou. tiver dinheiro Eu não sei, envolvido, mas eu acho que no não meu vai condomínio mudar. é bem certinho. Assim, Tomara que sim. Porque eles Eu acho têm que o assim, teu ó... é- É super, né, de educar até funcionários, né? Às vezes a gente já tá acostumado ali, mas daí chega... Tem toda uma... o espaço é gigantesco ali, tudo é vidro, é tudo separado, assim. É muito bem- legal isso. Eu trabalhei em hospital, Eles pegam né? bem forte nisso. Eu tenho pós essa área hospitalar e daí quando eu tava no hospital, eu me lembro que tem um setor lá que só, né, vê resíduo. E tinha uma senhora, sério, eu ficava tardes, meu chefe que não escute, ficava tardes lá sentada tomando café, escutando sobre resíduo. A mulher me deu tanta aula. Porque eu não Mas tinha é um mundo à noção parte. que é um mundo à à parte. A gente e não ela tem nem disse assim, ideia. olha, o saco de lixo, né, o tipo que vai usar, a litragem, daí até isso, o saco, entendeu? Até Puta, o- saco, que saco, que saco, saco. Mas é porque a gente mora num país onde isso chegou muito atrasado. Muitas É. pessoas que moram fora responderam como é rígido já no exterior. Sim. Não que só tenha mar poluído, mar cheio de plástico, rio cheio de plástico. A gente cansa de ver todas essas páginas que eu sigo quando vê tu diz, canais de Amsterdã criam blá blá blá. Criaram por quê? Porque sim, Sim, o lixo também vai parar nos canais de Amsterdã, nos canais de Veneza. Não é Total. não é uma particularidade nossa. Sim. Mas a gente está muito atrasado, tem que correr muito atrás. Unindo os dois temas, né? Esse da sustentabilidade do efêmero, eu fui indicada por uma amiga minha aqui de Porto Alegre para fazer um espaço, era para ser uma instalação na praia para reciclar Capão da Canoa.
é eu vou dizer, uma organização, né, que educa escolas, educa empresas, e ela não é enorme, é formada por poucas pessoas, e ela é vinculada à SAGE. A SAGE ela foi criada pela mãe da Fernanda, não vou lembrar o nome da mãe da Fernanda, mas ela é uma bióloga super engajada, e ela tem um centro de reciclagem em Capão da Canoa. Quantas vezes vocês já escutaram que não separam o lixo na praia? Ah, aqui na praia não precisa porque não separa. Separa e é muito mais organizada que muita cidade que talvez a gente pense que tem isso organizado. E eu criei a instalação que chama de travessia, né? Eu criei, por coincidência, acabou virando um peixe visto de cima. E ela foi feita basicamente de lixo. Alguma coisa de material sustentável, tinha madeira tratada, tinha rede de pesca, tinha rede reaproveitada de um evento, mas ela foi muito feita de lixo. Cita tudo que a gente tem no mar hoje, né? Que são todos os peixes misturados com todos os seres que habitam o nosso litoral, com todos os lixos que a gente encontra. E na volta a gente lia só os resíduos, que é o que a gente prevê, né? Que no futuro exista mais plástico do que animais no oceano. Então foi muito legal cruzar essas duas coisas. E eu aprendi muito sobre reciclagem porque eu visitei a SAGE. E a gente vê o que a gente descarta, né? As pessoas não têm o menor cuidado. O trabalho dessas pessoas é quase desumano. E fui em Capão, mas aqui em Porto Alegre tem inúmeros, né, centros de reciclagem. Eu visitei uma instalação da Braskem, que estava montada aqui perto, na frente da prefeitura. Também tive uma aula das catadoras que estavam lá. Elas estavam lá apresentando e elas são as catadoras também. Tanto que, quando eu digo que há controvérsias, tipo, tem gente que diz que se tu tiver um copinho sujo, que tu só pode lavar se não for em água potável, e se estiver muito sujo, tu tem que descartar no lixo comum. Ela descarta. Não, a gente dá um jeito em tudo. Coloca ali que tudo tem jeito. E tu vê que são pessoas muito mais humildes, com muito menos instrução, se tu pensar em formação, mas que com muito mais conhecimento disso que é o nosso futuro, né? Então, eu tô assim, ó, mais tarada da sustentabilidade. Tô louca que eu tô indo montar um evento e aí eu já tô pensando, e os copos? Como assim Sim, não vai ter dinheiro para ser evento biodegradável? Né? E como é que porque as pessoas ele é muito não mais levam caro o seu? também, né? Isso ainda tem essa né? questão. Ainda tem. Então, tu vai comprar uma folha, ela é mais Desinfiabiliza. cara, tu vai comprar Tudo é mais caro ainda. É. Mas tem muita alternativa para tudo. Hoje eu almocei, o Eat Kitchen, vou citar porque vale a pena, me mandou uma caixa dentro de um saco de papel. Não tinha um item de... Eles não colaram nem com fita, é um grampo de grampeador. Eu peço seguidamente o moiches, que é aquela comida judaica que tem na Miguel Tostes. Vem tudo em embalagem biodegradável. Tenho vontade de voltar lá e, assim, ó, beijar eles. Porque o iFood virou uma realidade, né, com a pandemia. Tá. Segue sendo, porque a gente vive correndo por cima e para baixo, quando vê, tu recebe. Eu cada vez mais foco nas empresas que estão entregando direito. Né? E o iFood tem esse e a gente incentivo. se sente mal, né? Quando vem aquele monte de plástico. Tu vai pegar o hashi do sushi, tu tira do plástico. Não, e quando tu vai juntar o lixo mesmo, né? O quanto, daí O quanto percebe a gente o quanto a gente produz. Pegada Lixo é ecológica, absurdo. né? Exatamente. É absurdo. Hoje eu separo, como eu não consigo mais juntar tanto quanto eu juntava, eu separo. Então eu já coloco numa sacola só lata. Já coloco numa sacola só PET para tentar que os catadores não mexam no meu lixo. Sim, a vontade de dizer, não mexam aqui porque aqui Está não tem nada que vocês vão querer. E aí eu deixo do lado de fora, eu não deixo, porque como eu sei que meu prédio não respeita, eu deixo do lado do container. Eu levo meu saco de lixo até lá fora, porque eu não admito, pelo menos eu, né, me sinto fazendo a coisa certa. E tu compra aqueles biodegradáveis lá que... O saquinho de papel do cocô da cachorra de papel. Tinha uma empresa aqui em Porto Alegre, eu acho, que tem uma história do lixo, assim, que vende o saco. Eu me lembro que era caro o saco de Tem lixo. Um monte de empresa que focou só nisso. Mas e agora as outras empresas, as empresas tradicionais, estão indo atrás, né, para ter essas alternativas. Por exemplo, existe a IVE, que é olha, gente, na arquitetura é feira, nós estamos falando de produto de limpeza da casa. A IVE é uma empresa muito legal que começou a fornecer cápsulas, né, e tu que dilui, tu só recebe o recipiente uma vez, tu dilui na água, porque diminui tem pegada, a positiva, assim, também, a positiva né? também. O que eu achei no supermercado esses dias? A Omo fazendo a mesma coisa. Uma embalagem muito menor, vem com a embalagem grande. Na próxima vez, tu só compra a pequena e dilui. Então, é do tipo de coisa que eu, há muitos anos atrás, acho que é a idade do Lucas, uns 6 anos atrás, eu trabalhei com a Fabiola Pesce, que é ela trabalhava no Lixo Zero.
Semana Lixo Zero, ela era a grande organizadora da Semana Lixo Zero. Agora me faltou o nome da empresa, da Fabiola mesmo. Mas, e aí eu comecei a ajudar ela. É um evento, ele é um evento que, na verdade, quer que as empresas promovam coisas. Não era um evento, quando eu entrei, né, achei que a gente ia montar um evento, mas não. É um evento muito mais... a data existe e as empresas têm que se engajar. E aí eu lembro que eu aprendi com ela essa questão toda de... Ainda bem que vai editar, porque agora eu esqueci completamente o que eu ia falar. Teve Covid? Tive. Pior eu que faço isso sem Covid. Tive Covid e 2 filhos. Gravidez, Gente, 2 me filhos. perdi. Tá Me bem, perdi. tava bem. Tu tava falando do Lixo Zero. Tava, da Fabiola. Por que que Do eu cheguei evento, Do evento Não, que tu mas achou que tu ia antes. montar. Por que que eu busquei? Não, por que que eu cheguei na Fabiola? dos plásticos, que a Fê falou do... Da Positiva? Nós falamos da Omo, Da das Omo, cápsulas. das cápsulas. Gente... Da... Branco total. Eu acho ótimo, que eu não me sinto só. Queimei todos os neurônios. Até tentei dar uma enrolada, mas não voltou. Sim, daí tu fica rolando a história. Mas é muito louca essa história de sustentabilidade, porque como a arquitetura efêmera que tu tinha falado, né? Que é muito rápido. Então, assim, de repente, em uma semana, tem um monte de resíduo. E o que tu vai fazer com aquilo? E aqueles painéis daquele tamanho? É reutilizado? Como funciona isso? Se tu pensar num Paulão na vida, tu vai lá, ele tem tapadeira, que eu não sei quantas camadas de tinta aquela tapadeira já recebeu, né? Mas sim, muita coisa vai fora. E aí eu ando indo atrás para descobrir o que é melhor. Vou fazer uma estrutura, é melhor ser de madeira ou de metal? Esse dia eu estava conversando com uma amiga que também faz efêmero e a nossa fornecedora disse que o metal ele é mais reaproveitado do que a madeira, né? Em termos de descarte, talvez eu realmente é uma coisa que eu ainda tenho que me aprofundar muito mais para entender. O Rock in Rio, por exemplo, ele tem todo um programa de sustentabilidade, apesar de mandar imprimir 977 mil páginas do teu projeto, tu tem todo um programa de sustentabilidade, tem um prêmio, né, para loja que for mais sustentável, o stand que for mais sustentável, mas eles aceitam doações para eles destinarem, se tu não souber destinar, então eles destinarão, né, o que tu tem lá. A gente, quando iniciou o projeto, fez um projeto de reaproveitamento, então o pavilhão, o stand que vai ser montado, ele tem a ideia de ser remontado em outro lugar. A gente tinha a placa solar, que acabou não entrando no projeto por inúmeras questões, mas elas também seriam reaproveitadas. A rede que está sendo usada, ela vai ser reaproveitada, mas tem muita coisa que é muito específico de um projeto, né? Sim. E é bem difícil de tu dar um destino. Tu também, como é que tu vai usar só coisa que é um material durável e que tem o seu ciclo de vida eterno, tipo vidro. Por exemplo, no Rock in Rio, tu não pode nem usar vidro. Sim, é perigoso, né? Tu tem que usar tudo que for transparente, tem que ser acrílico. Tu tá usando espelho, tem que ser um ACM espelhado. Então, é difícil, é um caminho longo e é uma curta durabilidade. Então, um dos caminhos que a gente encontrou foi esse. A estrutura que vai ser montada, a grande estrutura do stand pode ser reaproveitada. Num evento desse, as pessoas acham que pensar em sustentabilidade é pensar nos copinhos, né? É muito mais que trocentos isso. mil copos, né? Mas muito é que mais que isso. falta conhecimento toda mesmo pra a base, gente. é o Eu palco, sinto. A grande base é uma base que é toda alocada, né? Sim. O recheio é aquele que é específico, que foi Sim, projetado. para aquilo ali, exatamente. Mas a grande base é alocada. Tu loca ar-condicionado, tu loca todo o painel de LED, tu loca TV, Sim. tu loca todos os equipamentos, tu loca a plataforma elevatória, o palco, né? Ele pode até mudar de figura, de desenho, mas a grande parte do evento é na base da locação, né? Mas o recheio ali, aquela parte que deu a cara do teu projeto, em Porto Alegre, a gente sabe, eu agora faz muito tempo que não monto tão seguidamente stand aqui, mas eu sabia, sabe aquela bancada que a gente usou no evento tal? O Paulão e a Mayra, que é do Armazém Cenário, que é outra empresa que eu também trabalho bastante, a gente chamava, era a bancada Clara, a bancada Team, porque a gente sabia em que evento alguém já tinha usado e ficou com aquele apelido. Então, a gente pensa também num desenho que seja muito reaproveitado. Mas tem coisas que não tem jeito. E aí tu tem que saber pelo menos descartar, né? Porque a gente não consegue se livrar 100% do resíduo, mas a gente tem que saber descartar corretamente, né? Só o fato, se eles não misturarem
a madeira com outra coisa, já é meio caminho andado. Uma coisa que a gente usava muito e que hoje eu acho que eu não posso ver nem perto de mim, couro sintético. Couro sintético, bagum, né? A gente chama para revestir. É uma coisa que dificilmente tu consegue reaproveitar. Ele e estraga, é um lixo, né? é plástico Ele é puro, plástico. né? E tu acha que essa tua... porque não é nem... Isso já vem na tua vida, né? Já, como tu tinha falado da tua mãe. Isso influencia nos teus projetos de própria arquitetura efêmera, assim, de O pensar máximo que... possível. Na hora que tu tá máximo projetando possível. assim, e o que eu vou fazer com isso aqui depois? Sempre acontece. Esse projeto que eu montei na praia, por exemplo, eu queria tentar chegar na tinta menos agressiva ao meio ambiente. A tinta menos agressiva era impagável. Tem uma linha de tintas, eu acho que é de Tem. Santa Catarina, Tem não mais é? de uma com base em Que- materiais naturais, aham. assim como o esmalte, É né? Eu descobri cheiro. que existe uma receita de esmalte de unha. Mentira. Natural. Vou passar para vocês Só depois, tem garanto que vermelho. vocês vão fazer. Garanto que vocês vão fazer. A gente vai chegar aqui, estamos inclusive com esmalte que é quero. Isso. Então, de novo, deu branco. Na tinta da praia. Gente. Na tinta. E aí, o que aconteceu? Meu Eu, Deus, aca- eu tô me sentindo eu acabei Não, ela deve usando estar, anilina, assim, a felicidade. anilina com... Só anilina, para não ser uma tinta tão agressiva. Aham. Sabe quanto tempo durou a minha tinta? No sol da praia? 2 semanas. E a gente estava praticamente na madeira crua. Tivemos que usar uma tinta normal, à base d'água. E aí a gente teve que... É que não é por acaso, né? A gente teve que dar uma lixadinha em algumas coisas, daí eu já vi aquela micropartícula saindo. E aí que começa o surto, entendeu? Sim. É bem difícil. Sim, eu casar imagino as que... Eu acho coisas. que às vezes a gente pensa, nem é bom eu entrar nisso aí, porque eu... É não difícil, vou é conseguir, difícil. Né? Tu tem que... Não vou conseguir bancar, não vou conseguir Se tu lidar entra com no tema copo, só no tema copo, esses tempos eu trabalhei para essa empresa que eu trabalhei em Porto Alegre, me chamaram para um trabalho específico. Como sabiam que eu estava focando na sustentabilidade, eu tinha que achar um copo para um evento. Fui atrás. Achei copo de mandioca, copo de fibra de bambu, copo de tudo que vocês podem imaginar. Só que era um prazo que não existia. O que a gente podia fazer? O que eu expliquei com todas as... Eu até comi. Tem até copo comestível, né? Que é usar... Em bar é legal, mas é que se tudo entrava em alguma coisa. Mas o manuseio. Mas eu não sei o quê. mas... E aí, tu pode pegar e comprar um copo de papel e achar que está sendo sustentável. Só que daí tu vai entrar lá no Instagram das pessoinhas todas, que são muito mais... Tem muito mais conhecimento de causa do que eu. Tu vai descobrir que tem uma película plástica por dentro. E que às vezes é uma película plástica verde. Às vezes não é verde. E às vezes só o fato de ser verde não resolve o problema, porque são duas coisas diferentes. E tu não consegue separar um material do outro. Se tu não consegue separar, tu não consegue Já reciclar. não é. Tipo, que legal, estão usando garrafa PET para fazer roupa. No momento que misturam, que só de PET tu não consegue fazer. Misturou, quando tu for descartar, não tem mais o que fazer. Virou lixo. Tipo aqueles tênis da Adidas, assim. Então, é assim, Muito difícil. quando tu acha que tu achou a solução, É alguém muito te diz difícil. assim, achou, mas ainda não é o caminho. É bem complicado. Tá, mas e daí o copo, no fim, qual que tu... O copo, Elegeu. eu falei que elas não iam fornecer o copo. Bebe na garrafa. Mentira. Falei que eles não iam fornecer o copo. Como assim? Porque não tinha prazo, entendeu? Aham. Assim, tu quer fazer direito e ser reconhecida por ter feito, ou tu prefere que outra pessoa faça? Porque existia essa oportunidade. Tá. Tinha Entendeu? portar de outra Eu pessoa. nem sei o que é outra pessoa. Eu até perguntei pra quem foi no evento, tinha uns copinhos de papel, que provavelmente seja esse com o plástico dentro. Sim. Eu falei assim, porque eu Sim, Me não conta vai pra fazer uma botar coisa. o teu nome ali. eu não gostaria que vocês usassem nenhum desses. Porque Aham. nenhum desses eu acho que tá É de fato. atendendo a demanda de ser 100% sustentável. É Não de eram fato. compostáveis, não eram... Então, Então É não que a tem gente copo é- pro evento? tem. Tem, mas Só daí tem que ter tem prazo prazo e e verba. valor, Mas é Caríssimo. isso que é o problema, é que a gente, nós, né, o cidadão comum, sem o conhecimento, a gente não sabe o que fazer, É. não sabe o que usar, tu não sabe como tu tá sendo sustentável. A gente não sabe. Mesmo Existe querendo, opção às vezes mesmo pra tu quase achando. tudo. Para quase plástico filme verde existe. Tem uma empresa em Novo Hamburgo, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sempre confundo com uma outra empresa que também é sustentável, mas trabalha com outra coisa. Tem substituto para quase tudo. Para quase tudo. Só que tudo vai impactar no teu valor. E tu vai querer passar o valor pro teu consumidor. E teu consumidor. Por que, Não, que a Coca-Cola foca no PET e não na lata? Que é 99,99999% reciclada no Brasil. É mais barato. sim, mais Porque barato. produzir uma garrafa PET é muito mais barato. Né? A gente era mais feliz nas nossas festas de criança. Quando a gente tinha garrafa copo de de vidro. papel
Garrafa de vidro. Garrafa de E a vidro. gente não Garrafinha de vidro é sabia. maravilhoso. Agora o gosto é diferente, O né? gosto é diferente, é melhor o de vidro. É Claro. muito melhor. Até Coca, nisso. cerveja. Até Não, é tudo, melhor. né? Tudo. Então, às vezes, dá uma vontade de dar uma regredida, sabe? Dá. É. E voltar um pouquinho no tempo e tentar resolver. Gente. Ah, coisa não ficar triste pelo mundo. Um minuto de silêncio. Não, é que daí quando tu acha que tu tá fazendo uma coisa certa, não é bem. Ou quando chega no quarto da criança, ou na sala, né? Vamos ser real aqui na sala, né? Aquele monte de plástico de brinquedo. muito Ah, assim. sim, plástico. meu Deus, brinquedo. Depois de um aniversário, então. Não. Meu Deus, daí tu olha. Sabe que eu fui num aniversário esse final de semana e daí eu não queria dar um brinquedo, porque eu tava com essa coisa do plástico, assim. Eu falei, não quero. Eu ando dando roupa e livro. Então, Ah, daí eu ótimo. fui atrás de um livro. Só que eu cheguei na livraria, é um casal de cariocas que mora em Floripa. E tinha uma casinha de papelão que a criança tinha que montar a casinha de sim, papelão e teve. riscar. Aí eu falei, É. ai meu Deus, eu vou dar isso Podia de presente, Ah, achei eles demais. adoram. Eu já dei, teve. acho que a minha que eu dei, me odeia até hoje, né? Porque eu ocupava metade do quarto da Sim, criança. exato. Eu até pensei Fala, nisso. né? Daí a mãe da criança olhou assim, bem presente de arquiteta. Legal! Hoje tu não sabe se ela achou legal ou não, mas eu acho o máximo. Mas é o máximo mesmo. Tem né? uma empresa aqui em Porto Alegre que chama Eu Amo Papelão. Essa Que foi aí a que eu não- começou com isso mas e é teve muito legal. delas. E tem bem móveis de legal. papelão, né? Tem Sim. toda uma... E pra criança, né? Que Sim, daí e tem toda deles a riscam criatividade. todas. Esses dias eu ainda É. tava repassando fotos da Melissa e ela tava dentro de uma caixa de papelão desenhando. É. Não tem coisa melhor, né? Não tem. Mas tem plástico. Eu sou aqui a sustentável, mas que volta e meia rola um brinquedo de plástico. Como não? Não tem como escapar, É, né? a A gente gente também tenta. não. E aí quando tu vê, tu comprou um EVA. É. E aí quando tu vê, tu comprou uma sapatilha com glitter. Ah, o glitter. E aí então. cada vez que tu vê que a sapatilha tá perdendo o glitter, tu diz assim, meu Deus, como eu contribuí pra poluir o mundo. Ai, meu Deus, eu me Então, sentindo péssima, porque olha de É. glitter lá em casa. E aí tem glitter biodegradável, é só Ah. do glitter certo, mas no produto que a gente compra ali na Sim, lojinha de, que de já balé, vem com- é um é, glitter normal. O glitter não adianta. normal, das coisas. E acho que, claro, E não dá tudo pra que pirar, brilha, elas mas a querem. gente meio que pira se parar pra pensar. Tento passar pras crianças, né? Tento explicar e tudo mais, mas... Acho que E sim. as metas são sempre pra perto, né? Até 2030, até 2050, que tem que tomar essa decisão, que tem que mudar radicalmente. Diz assim, gente... tipo assim, ó. Sabe aquele prazo que tu sabe que não vai cumprir na arquitetura? É igual. Gente, fudeu, não vai, entendeu? Estica Vamos esse cair na prazo. real. Estica esse prazo que não vai chegar. Ok, na real. E o teu maior evento foi qual? Mais tempo montando, assim? Foi o Pepsi. Foi o Pepsi? Foi, eu digo que é o meu grande case, é o Pepsi. Que foi? A Quanto gente, tempo? a gente começou a montar em dezembro de 2017 e o evento era em metade de janeiro. A gente ficou em torno de 45 dias, claro, né? Pegou Natal, pegou Ano Novo, a gente sabia que ia dar uma... 45 dias bastante, É bastante. né? É bastante. É uma Montagem, obra, né? é uma obra, É, tipo... mas pensem que a gente tinha uma estrutura muito Mas- fixa para montar, Ah. que é uma estrutura, a gente reaproveitou a estrutura de arquibancada, né, para montar as nossas casinhas, digamos assim, e aí a parte efêmera propriamente dita entrou em janeiro. Ah, E ficou, mas daí ficou o verão inteiro. Não, ficou Quanto tempo? 2 finais de semana. Só 2 finais de semana. E vocês 2 não vão finais fazer de semana. novo? O Pepsi foi um evento que teve em 2016, em 2017, cada ano feito por uma empresa, sempre pela opinião, mas cada vez com um arquiteto. A gente fez 2018, chegou a fazer o projeto de 2019, mas em algum momento a Pepsi cortou a verba de marketing e ele não existiu mais. Oh. Focou em outras coisas. Fiz outros projetos para Pepsi, mas esse não sei se volta. Era um evento muito legal porque era gratuito, né? E ele tinha uma coisa diferente do Planeta, que ele era mais em termos de... Como é que era o termo que a gente usava em inglês? Ageless. Inclusivo em Sim. termos de idade. É. Porque iam famílias, né? As Sim, pessoas iam com a sua aham. cadeirinha de praia, sentavam. Foi uma Aham. coisa muito legal. legal, assim. E a gente viveu o evento, né? Uhum. Tipo assim, a gente fez umas ondas que era para as pessoas descansarem, que as crianças fizeram de Imagina. tobogã. A gente fez uma área de alimentação cheia de degrau, que virou parkour. Sim. Mas super funcionou, foi uma coisa muito legal de Ai, ver que acontecer, legal. sabe? Aham. A gente só entrou no papel meio produção no meio do caminho. Quando a gente viu, a gente tava lá. Tava lá "Esse daí botando a não vai mão. saber." Aham. A gente começou Ah, a fazer. começaram a Aham, fazer. a gente não conseguiu, né? A gente fez parte daquilo do começo ao fim. Sim. E foi um dos eventos que eu mais adoro, assim, lembrar. Ai, Foi uma experiência muito legal.
Ai, Kelly, dá vontade de ficar conversando mais horas, né? Porque assunto não falta. Não, resíduo mesmo tem que ter uma aulinha. A gente Quando tem que é ter A gente mais tem que fazer um A gente só. tem que fazer um Vamos só fazer para as um coisas só. que eu esqueci. A Laires hoje vai Eu dormir tenho- sorrindo. Eu vou dormir sorrindo, Guria, porque eu tenho problema sério de memória. Sério, assim. Não, eu também- até não tenho. Mas é que eu tô com uma coisa, Tenho sabe que a certeza, gente... peraí. Sabe tudo aquilo que a gente fala mal da nossa mãe, a gente vai ficando igual. Aham. A minha mãe, ela falou assim, porque daí eu peguei o celular, mas tava do lado do copo da espumante, porque daí a água. Assim, mas o que tu ia falar do celular? Ah, esqueci. Quando eu vi, eu comecei, sabe, eu contei, eu quis contar quem era a Fabíola, daí eu quis lembrar o que ela fazia. Ah, esqueci. Daí eu quis. Então, depois eu juro pra vocês que vai dar um plim, eu vou lembrar de tudo que eu não falei. Eu já sou assim sempre, então assim, ó, eu até achei bom. Que eu começo no meio da frase, já não sei mais o que eu vou falar. Ai, Kelly, mas maravilhoso. Temos que fazer um também só de sustentabilidade, porque eu acho que a gente viu o quanto a gente não sabe, né? Eu E- fiz meu e o TCC quanto- nisso e tenho certeza que não sei. E acho que é uma coisa que tá todo Mas tem mundo muito a aprendendo ensinar, muito. é. E entrar nessa bolha é muito legal. Mas acho que, Mas a eu gente acho que é tem muito necessário a gente ter mais conhecimento disso, né? Do Com certeza. básico, porque às vezes a gente quer fazer o certo e não E porque dá sabe. pra aplicar em tudo. Em tudo. É uma Exatamente. coisa assim. É o dia a dia. É o nosso dia a dia. Eu acho que qualquer qualquer profissão, momento. qualquer coisa que tu Exatamente. faça, tu pode estar E nem fazendo. só no trabalho, né? Na tua casa, na vida, e é... Mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre sustentabilidade em obras, sabe? Também. Eu acho que em obra é uma coisa que a gente gera muito resíduo. E um não- resíduo difícil de ser um reaproveitado. resíduo Difícil, difícil, e a gente nem sabe. E assim, A são gente só muitos chama o telentulho. fornecedores. A gente só chama o E telentulho. o telentulho tem madeira, E a única gesso, coisa que a alumínio. gente separa é gesso, né? Em função do Ah. custo também, porque o gesso ele é descartado por quilo, tem toda uma... Mas isso é muito importante, ter um treinamento. A gente nem pensa nisso, né? Ah, vamos fazer uma obra que seja de um apartamento, que seja de um banheiro. Vamos fazer um treinamento básico de todos os fornecedores para como Aham. vai descartar isso, né? Quando eu comecei meu TCC, uma das coisas que eu pensei foi criar uma empresa. Eu poderia fazer um estudo de caso, que foi o que eu fiz, ou eu poderia criar uma empresa e implementar um plano de marketing. E eu pensei em criar uma empresa focada em eventos, tentei juntar as duas coisas. E aí tu descobre que já existe, né? Lembrei! Vou voltar! O que eu aprendi quando, lá atrás, né? Sei lá como é que vai ficar essa edição. Juntar, Acho que não vai ter. Quando eu fiz essa participação no Lixo Zero, eu aprendi que na sustentabilidade não tem concorrência. Até pode ter, mas as pessoas estão muito mais engajadas em se ajudar, sabe? Aham. Porque que bom que me copiou, Sim. sabe? Tem mais Então, alguém uma vibe fazendo. diferente. Tem mais alguém fazendo certo. Se a Pepsi tiver uma ideia, isso vale até para grandes empresas, sabe? Se a Pepsi tiver uma ideia legal de uma garrafa assim, assim, assado, que ela tem mais chance de ser reciclada ou que ela é biodegradável, tomara que a Coca-Cola copie, sabe? Legal. E na sustentabilidade, eu acho que a Isso. cópia é um ganho, Aham. né? Porque daí talvez ela melhore um pouquinho, e é só assim que a coisa vai, Sim. né? Então era isso que eu queria dizer, Ah, que foi o que eu aprendi, porque a gente viu que não tem concorrência. É todo mundo meio que ajudando, porque tá todo mundo querendo resolver o mesmo problema, Aham. né? E isso é legal de não ter. E E eu também- quis, não que eu não pudesse criar uma empresa que organiza. Eu falei assim, porque eu vou criar um container para botar nos eventos, as pessoas vão me contratar para fazer isso, e aí antes disso eu vou fazer uma aula, por isso que eu lembrei, vou lá no Armazém Cenário, na Arte Nova, em todos os lugares vou ensinar como é que eles têm que descartar o lixo deles, Fazer e o vai desde a treinamento. marmita até o lixo grande, até o prego, e vai ser um evento efetivamente sustentável. Porque é muito difícil com o prazo que tem, ele ser sustentável por si só. Mas se tu tiver uma empresa organizando, e obviamente não lembrarei do nome, mas depois eu passo para vocês, existe uma empresa em São Paulo que é especializada nisso. De obra. De obra, de evento. De evento. Mas podem ter certeza que vocês pesquisarem, Vai ter vai também ter uma de empresa obra. que é especializada também em como organizar esse resíduo de obra. Que eu acho que não é futuro, né? É presente. Então, eu contrataria fácil esse serviço se eu fosse fazer um evento, sabe? Porque eu acho que é um selo, não é nem um selo, eu vou... a gente não tem mais que querer que as pessoas Sim. Reconheçam. olha lá, eles estão fazendo um Tem que evento, fazer por fazer. né? realmente. Tem que fazer Certo. porque realmente é o certo, ponto. Não interessa se ninguém tá vendo, né? Tem que fazer porque é o certo. É. Estou. Então, Então, sigam
por trás do tapume. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E até mais. E o pessoal. arroba? Teu arroba? Ah, isso aí, Kellen. São vários. Ai, meu Deus. Eu, Kellen, sou Começa. Kellen GT. A minha empresa de arquitetura é Pop Studio Arc. Tá, é Kellen com um L. Kellen com um L. GT, G de gato, T de terra, ou de Giordani Tomazelli, tanto faz. Pop Studio Arc. Mas e depois? Ah, Sem ponto de interrogação. mas depois. Porque o Instagram não deixa. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Obrigada, adorei, Kellen. Foi queridas. incrível. Tchau, Beijo, tchau, gente. pessoal. Até mais.